E fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos aqui ao Zetalk Podcast. Quero começar aqui agradecendo a Unaerp por ceder esse espaço, agradecer meu amigo Gustavo que está aqui também nos bastidores nos ajudando e agradecer a minha amiga Vitória que está aqui, que ela está dividindo a mesa comigo. Oi pessoal, um prazer estar aqui de novo. E vai estar sempre aqui. E a nossa convidada é a Leisa Borelli Prison. Professora Leisa, desculpa, assim, a gente tem o costume de chamar de professora Leisa porque ela é uma professora excelente e nos dá aula também. E Leisa, seja muito bem-vinda, quero te agradecer por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Bruno, Vitória, o Gustavo que está aqui com a gente, a Unaerp, a TV Unaerp, a Rádio Unaerp, todo mundo que está aqui presente na nossa comunidade acadêmica. Então é muito prazer estar aqui com vocês no Zetalk. Muito obrigado. Agora eu vou ler um pouquinho do currículo da professora Leisa. A Leisa ela é advogada criminalista, possui graduação em Direito aqui pela Unaerp, possui mestrado em Direito pela PUC de São Paulo e é doutoranda, está fazendo pós-graduação em Direitos Coletivos, Cidadania da Universidade aqui de Ribeirão Preto, a Unaerp. E atualmente ela também é assistente da coordenação da Universidade de Ribeirão Preto, né? Coordenadora dos projetos de extensão na faculdade, apresentadora do programa É Justo da TV Unaerp, Isso que mesmo. É muito legal, eu gostei bastante dos episódios com o Dr. Sebastião. Também é conselheira estadual da UAB de São Paulo e membro da Comissão das Mulheres Advogadas da UAB-SP. É isso aí, pessoal. Vamos lá. Zetalk, muito obrigado por terem me convidado para fazer parte desse programa, desse podcast incrível. Vamos lá. Professora Leisa, vou perder esse costume ainda não, peraí. Não, me chama de professora. Como que veio a sua infância, onde você cresceu? Conta um pouquinho quem era a Leisa criança e essa transição da adolescência e a juventude, é claro. Você já era daqui de Ribeirão? Não, eu nasci em Sertãozinho, eu sou de Sertãozinho, passei toda a minha infância lá, nascida e criada em Sertãozinho. Depois vim fazer faculdade em Ribeirão Preto, aí vim fazer faculdade aqui. Terminada a faculdade, eu fui morar em São Paulo. Então, em 2000, quando eu terminei a faculdade, eu fui para São Paulo morar lá. Morei por quase 12 anos em São Paulo. E aí resolvi voltar para o interior. E quando eu voltei, eu já voltei para Ribeirão Preto, para morar em Ribeirão Preto. Desde então, desde 2012 mais ou menos, eu estou morando aqui em Ribeirão Preto e vim trabalhar nas faculdades aqui da nossa região. E agora estou trabalhando exclusivamente na Unaerp. Essa é uma trajetória. Agora, a Leisa, enquanto criança, criada na rua, né, gente? É uma infância criada na rua. Eu sou da década de 70, né? Nasci em 76, eu tô com 47 anos. Exatamente. Nossa, Bruno. parece não, professor. Parece de jeito nenhum. 47 anos. E então eu sou de uma fase que a gente brincava na rua, que teve uma infância numa cidade pequena. Então foi tudo muito bem aproveitado, toda essa infância. Não tinha celular, não tinha nada disso, mas assim, não é ruim ter, né? Era só uma fase diversa do que a gente tem hoje, da minha filha tem hoje, por exemplo. São infâncias diversas, porque o contexto social é diverso, né? Nem melhor, nem pior, e nem uma questão de saudosismo. É só uma vivência diversa do que minha filha, por exemplo, tem hoje, do que vocês tiveram, do que minha filha tem. E por que a senhora escolheu o curso de Direito? Como surgiu essa vontade? Como foi? Eu nunca não tinha pensado em fazer Direito. Quando eu fazia o colégio, não havia essa questão de saber exatamente o que eu queria. Não tinha ido nenhuma faculdade do Direito, o que eu acho um erro. Acho que a gente deve levar as crianças, adolescentes, para conhecer os diversos ambientes de faculdades, campos, cursos, para verificar como é que é o dia a dia dos cursos. Sim. Então não tinha essa possibilidade, não tive essa possibilidade, nem havia essa questão na época. Mas meu pai não... ele tinha, lógico que sofreu uma influência dele, não porque ele seja da área jurídica, mas porque ele sonhava em ser da área jurídica, a vida levou para outro lado. E uma vez ele me falou isso, e sem pressão nenhuma, óbvio.
porque eu não sou dessa da pressão. Eu acabei gostando da área. Primeiro ano foi terrível, né? Como é sempre, o primeiro ano é sempre bem terrível. Pensei, obviamente, em desistir. Não tenho dúvida disso. Acho que boa parte dos alunos pensam em desistir no primeiro ano, porque não se enquadram ali. Mas depois eu passei a gostar, porque eu passei a me identificar com o curso. E eu passei a gostar do curso. E já no segundo ano comecei a fazer estágios. O que hoje penso que, não sei se é um erro, mas eu poderia ter estudado mais. Eu acho que eu poderia ter aproveitado mais para estudar. Porque os últimos anos da faculdade são mais pesados e são mais... A pressão é maior para você ter um estágio e tal. Então, eu acho que eu deveria ter começado mais tarde o estágio, mas comecei logo no segundo ano. Até por conta do exame, da ordem. São várias as questões que você tem numa faculdade. Óbvio que vai crescendo a pressão, vai crescendo a responsabilidade com o passar do tempo. Então, a minha visão hoje para vocês, alunos... a minha visão é que vocês deveriam estudar nos primeiros anos, pelo menos no primeiro, segundo ano, com mais força. Porque no terceiro, quarto e quinto ano, a pressão para estágio, pressão de trabalho de conclusão de curso, ordem, ela acaba ficando maior, essa pressão, né? Sim. Então, a gente vai precisar do estágio nesse momento para depois poder ter a possibilidade de ser efetivado, por exemplo. Sim, até é uma questão de vivência jurídica mesmo. Um relato pessoal. Eu já comecei a fazer estágio depois de 2 meses que eu entrei na faculdade, do início do curso. Então, assim, na verdade, tudo. Eu não tive contato ainda na faculdade. Exato. Não teve contato com as matérias, nada. Nenhum. E eu tive que aprender ali na raça E mesmo assim, faltam conceitos, Sim. falta experiência de doutrina, né? Exatamente. De vivência escolar, né? De faculdade. Muitas coisas ali eu faço por fazer sem entender o que está acontecendo. Isso é ruim, não é Isso tão é bom. Ruim, exatamente. E eu também acho que se eu tivesse com esse embasamento maior de doutrina, enfim, das aulas mesmo, seria mais fácil o entendimento e a habilidade que eu teria desenvolvido seria maior. Não descartando que é uma experiência ótima. Exato. Incrível. Eu me sinto muito bem, assim, em ter essa rotina, já vivenciar a prática jurídica. Exato. É por isso que eu falei ali, não é um erro. Não é um erro fazer. Não. Mas talvez aproveitar de uma outra forma, pelo menos do primeiro, segundo ano, fazendo pesquisa, projetos de iniciação científica, participação em congressos, em CONICs, monitorias de sala de aula. Essas coisas que são também muito importantes para a universidade e para o seu desenvolvimento lá fora, que é o realizar pesquisas, né? Como é que faz, né? De fato, aproveitar esse período acadêmico que vai passar, uma hora vai... Vai passar e você vai efetivar em uma matéria. Exatamente. Né? E não em todas. Exatamente. Então, essa vivência é muito importante também. Por isso que eu disse, não é um erro fazer. Mas talvez aproveitar de outra forma. Mas é difícil, né? Porque as oportunidades também aparecem e a gente também não quer largar as oportunidades, né? E eu fui essa pessoa que não largou a oportunidade. Não me arrependo, mas acho que poderia ter estudado mais, ter feito mais pesquisa no início, para aquilo que eu vivencio hoje, porque eu sou pesquisadora hoje, né? Sim. Então, para aquilo que eu vivencio hoje. Perfeito. Daí já fica a dica, né, galera? A gente que está começando agora, já para tentar deixar o estágio, se possível, é claro, porque também tem gente que estuda, trabalha. Eu sei como que é essa rotina meio doida, mas possível deixar o mais longe possível, né? Para poder aproveitar mais. Se for possível, né, Bruno? Porque se precisa da grana, se precisa do estágio, se é uma oportunidade grande também, para que você vai deixar de lado só para... Né? Vamos aproveitar também. Se não for legal, você deixa. São vários fatores, São vários fatores, claro. Doutora, se você não tivesse cursado direito, você já pensou em alguma outra área? Claro que sim. Já? Psicologia, fácil. Psicologia? Lógico. Tem muito a ver, Tem né? muito a ver comigo, tem muito a ver com a área que eu gosto, que é o estudo de comportamento humano, né? Dentro da criminologia, dentro do direito penal. Então, eu certamente, na época, não sabia. Mas hoje, se eu fosse fazer uma outra faculdade, e pretendo fazer uma outra faculdade, faria de psicologia. Que legal. Muito, muito legal. Eu É diferente, né? Eu sei, eu entendo vocês. Mas acho que tem a ver comigo, inclusive. Com o meu modo de ser. Eu gosto muito. A gente tem aula, como eu já disse, com a professora Leisa. E a gente estuda vários comportamentos. É muito legal. A gente vê lombroso, vê várias coisas que é bem legal. A área da psicologia está sendo muito incrível estudar criminologia e entrar na área da psicologia. Eu acho que nessa questão da psicologia é uma área muito interligada com o direito.
talvez até uma assim, como eu posso dizer? Das mais vinculadas, né? Das mais vinculadas com o direito. O direito ele pode se vincular muito fortemente à psicologia, à sociologia e à filosofia, né? Lógico que história também do direito, né? Pra gente entender o processo histórico do direito também. Então, dá para fazer um vínculo muito forte com todas essas matérias. Ele é multidisciplinar quando a gente vai estudar comportamento, principalmente na área criminal. Então, na área criminal, é imprescindível que você tenha noções sociológicas, psicológicas, mesmo dos diversos ângulos da matéria, né, da área, ou instituições, né, polícia, Ministério Público, na magistratura, na defesa, como advogado, defensor. Então, dá para a gente fazer uma análise muito melhor do que aconteceu e da pessoa vítima ou criminoso, né? Se a gente tiver uma multidisciplinariedade aí, nós tivemos fatores maiores para serem analisados. Sim. Já puxando essa parte aí de criminal, a gente queria saber por que você escolheu a área criminal. Como surgiu? Porque é muito mais legal. Tô brincando. Particularmente eu também acho. Particularmente é muito mais legal. A mais importante eu sei que o direito constitucional é o mais importante, efetivamente é realmente o mais importante, não tenho dúvida disso, mas o mais legal é o direito criminal. Desculpem os civilistas de plantão, o pessoal todo que estuda empresarial, previdenciário, trabalhista. Mas eu vivo brincando com isso na sala dos professores, que o direito penal é mais legal. Mas não é essa questão. Como eu não sabia muito bem a área que eu ia me encaminhar, durante a faculdade, os meus trabalhos trabalho de conclusão de curso foram todos na área civil. Foram todos na área civil. E quando eu fui fazer o meu mestrado, que eu estava lá na PUC, eu falei, não, agora eu vou fazer aquilo que eu gosto de fazer, vou fazer dentro da matéria que eu gosto de fazer, porque senão nunca mais vou me desvincular de uma área que não me deixava à vontade, não me fazia bem, no sentido de me deixar feliz, tá? Sim. Mas aí, como eu estudava muito a área criminal, criminologia, enfim, eu falei, agora eu vou fazer o meu mestrado na área que eu quero. E aí todas as portas se abriram, porque não só porque eu fui fazer um mestrado, mas porque eu fui fazer na área que eu gostava. E isso faz muito sentido pra gente. Sim, né? Faz muito certeza. sentido. Você vai trabalhar com mais amor, você vai trabalhar com mais vontade, você vai estudar com mais vontade dentro daquilo que você gosta. Então, não tenho nada contra quem gosta de outras matérias. É que é óbvio que eu tô brincando aqui, dizendo que a minha é mais legal, porque é a minha. É aquela que eu escolhi. É que você gosta. Mas né? aqueles que vão para as outras áreas, é óbvio que tem suas vontades dentro do seu estudo, da sua matéria, e de preferência, né? E o que te afinidade. prendia, assim, a não já partir para a área que você gostava? Por que eu não fiquei presa ao passado? Ou como é que é? Não entendi. Ao contrário, porque você comentou que fez seu trabalho de... meu TCC, né? Sim, o TCC foi na área civil. Na área civil. E por que não foi na criminal, já de imediato? Porque à época eu fazia estágio na procuradoria. E a pessoa com quem eu trabalhava, a procuradora com quem eu trabalhava, ela estava estudando uma parte civil, porque à época ela estava muito empenhada em estudo, porque ela ia prestar um concurso para juíza. E aí ela me disse, olha, Leisa, eu estou estudando essa matéria. Se você quiser fazer nesse sentido o seu TCC, eu te oriento. E eu precisava de uma orientadora e eu queria que fosse ela, porque eu gostava demais dela. E aí ela falou, só que a minha área é nessa área, tutela antecipada, tem nada a ver comigo. Mas ela falou assim, estuda isso, porque assim eu consigo te orientar, do contrário eu não vou conseguir. Entendi. Aí eu peguei e fiz o meu trabalho de conclusão de curso, me empenhei, estudei, tudo certinho, fiz. Só que não era aquela área que você fala, poxa, quero fazer isso da minha vida. Então, quando eu fui para um mestrado, eu falei, não, agora eu vou fazer na área que eu gosto. Então, agora sou eu que decido. Ah, entendi. Entendeu? Chega um momento que vira uma chavinha. Às vezes, quando a gente não sabe exatamente o que a gente quer, a gente tem uma intuição, mas a gente não sabe exatamente, não tem a força suficiente ou conhecimento suficiente para entender aquilo que você quer. Aí a vida te leva, porque você não sabe, então você não pega aquilo para você. Já quando eu fui fazer o mestrado, eu já sabia exatamente o que eu queria. E aí você não é levada, é você quem leva, né? É você que agarra a rédea da vida e vai. Então, esses processos de autoconhecimento, eles são naturais ao longo da vida. Então, antes eu não sabia exatamente aquilo que eu queria, mas quando eu fui pro mestrado, eu já sabia exatamente o que eu queria. E aí, porque todas as portas se abrem? Porque você já sabe o que você quer. E aí você foca naquilo e você vai conduzindo a sua vida naquilo que você quer. Então, foi esse o caminho
traçado, tá? Foi esse o caminho que eu passei a traçar quando eu fui para São Paulo. Entendi. Autoconhecimento total. Doutora Leisa, e assim, como que é fazer o mestrado? Porque eu já demonstrei interesse também, eu tenho que fazer mestrado, e é muito diferente, eu creio, né, do que a graduação. Como que é esse... Não, Como são que é estudos completamente diversos, Uhum. são situações completamente diferentes. Você, obviamente, precisa de graduação para fazer pós-graduação. Mas na graduação você estuda todo tipo de matéria e de forma, até, eu posso dizer, se você for fazer o mestrado, doutorado, você vai estudar todas as matérias de forma mais simplificada, mais rasa, você não vai conseguir aprofundar, né? É impossível fazer uma graduação com todos os temas aprofundados. Mas quando você vai para uma pós-graduação, seja ela lato sensu, que são as especializações, para uma estrito sensu, mestrado, doutorado, os estudos são completamente diferentes. Você já vai para uma área única, você vai estudar dentro daquela área temas muito profundos e vai, ao final, quando você for fazer seu trabalho de conclusão, né, do mestrado, que é a dissertação, do doutorado, que é uma tese, você tem que se aprofundar exatamente naquele tema que foi proposto por você num projeto de estudo que você apresentou no início da sua entrada, né, no mestrado ou doutorado. Então, é um projeto de pesquisa intenso, muito intenso, sobre uma temática. Então, por isso que é muito diferente. Então, no meu momento, quando eu saí da faculdade, eu não fui para fazer o mestrado na PUC. Eu fui para estudar para concurso público em São Paulo, porque não havia, à época, esses cursinhos todos que nós temos em todos os lugares. Só tinha em São Paulo. E eu fui para lá, fiquei 1 ano estudando. Só que eu sou hiperativa. É muito complicado para mim ficar muito tempo sentado estudando. Mas eu fiz isso, me dispus a fazer isso. E fiz com bastante vontade. Aí surgiu o meu mestrado. Então, olha só como são estudos completamente diversos, né? Então, fui saí de uma graduação, que é um curso, que é um estudo mais leve, no sentido de que eu passo 5 anos mais estudando não aprofundado. Fui estudar para concurso público um pouco mais aprofundado, mas todos os temas de todas as áreas, porque era concurso público, para um mestrado que era uma única matéria mais aprofundado. Então, são situações completamente diversas. É muito satisfatório, pessoal e profissionalmente, tá? Até mais pessoal do que profissionalmente, se você for analisar. Vocês não precisam, nem todo mundo precisa fazer uma pós-graduação, mestrado, doutorado, estrito sensu. Lato sensu eu recomendo para todo mundo, tá? Uma especialização, MBA e tal, eu recomendo para todo mundo. O mestrado, doutorado é uma satisfação profissional, mas mais do que isso, pessoal. Então, se você não vai para a área acadêmica ou não se entusiasma com uma pós-graduação nesse sentido, não precisa, né? Você vai fazendo as suas inserções aí no mercado de trabalho com especializações, com outros cursos, outras propostas aí que existem no mercado. Mas eu gosto da pesquisa, eu gosto do mestrado e doutorado. E a partir daí também, porque eu gosto de dar aulas, eu gosto do magistério, eu gosto de ser o que eu sou, tipo, uma pesquisadora. É uma vocação. Então, você vai se descobrindo ao longo do tempo, né? Essa vocação que você tem aí para fazer ou não um curso mais aprofundado ou não. Que legal. Agora, a gente queria saber sobre a sua questão de ser conselheira da OAB. Sim. O que faz uma conselheira? Bom, o conselho da OAB, nesse meu caso, é o seguinte. A OAB, nós temos uma OAB, uma seccional São Paulo, e dentro dela subseções. Então, eu faço parte da subseção, né, Ribeirão Preto, porque eu estou aqui, mas estou conselheira no triênio 22 a 24, porque subi numa lista de conselheiros que são eleitos por conta da plataforma da doutora Patrícia Vanzolini. Então, quando a doutora Patrícia Vanzolini se candidata a ser presidente da OAB São Paulo, ela leva junto na chapa dela os conselheiros e a direção toda, porque é uma chapa que ela monta. Esta chapa montada apoia subseções. Então, em Ribeirão Preto, nós apoiamos uma chapa de Ribeirão Preto. Quando a doutora Patrícia Vanzolini foi eleita, eu subo com ela. Então, se ela não tivesse ganhado a eleição, eu não teria sido conselheira da OAB, porque eu estava na chapa dela. Entendi. Mas como eu estava na chapa dela e ela foi eleita, eu subo também para o conselho em São Paulo, dentro dos
dos conselheiros que nós temos lá. Então, são 80 conselheiros titulares e 80 suplentes. Então, nós decidimos todas as questões de pauta das subseções, do conselho, dos tribunais éticos e disciplinares, tudo isso o conselho decide. As novas pautas, as comissões estaduais, como serão as decisões da OAB São Paulo para todas as subseções junto com as subseções. Então, nós decidimos pautas importantes, julgamos casos e processos disciplinares. Então, nós temos reuniões uma vez por mês para essas pautas disciplinares, para essas pautas do conselho, que são pré-agendadas já. Então, a pauta já está ali para a gente e a gente olha uma semana antes, estuda uma semana antes, faz relatórios, se coloca como uma conselheira relatora e vai julgando esses casos que sobem para o conselho uma vez por mês, mais ou menos isso. A gente tem também pautas extraordinárias, reuniões extraordinárias, sessões, né, extraordinárias, em alguns momentos quando a pauta está muito intensa. E, para além disso, a gente faz parte de todas as comissões, de todos os projetos da OAB São Paulo, que são importantes dentro de cada um das suas afinidades, né? Então, eu faço parte da Comissão das Mulheres Advogadas, com a presidente, doutora Isabela Castro, que inclusive vai estar hoje em Ribeirão Preto comigo, na Faculdade de Direito da USP, às 19 horas, porque nós vamos fazer ali uma palestra, nós duas, eu e a doutora Isabela, que é conselheira também, e presidente da Comissão das Mulheres Advogadas do Estado de São Paulo, e a gente vai fazer uma palestra na USP hoje à noite. Então, eu vou recepcioná-la e nós faremos uma pauta juntas hoje num debate lá na USP. Então, e eu faço parte dessa comissão também. E aí a gente decide, tem as comissões estaduais, tem as comissões regionais e tem as comissões dos próprios municípios. E como funciona essa eleição? É como se fosse uma eleição, por exemplo, municipal mesmo? Número de votos? Isso, mas só vota só quem é advogado. Tá? Somente os advogados votam. Mas do Estado? Do Estado. A sim. gente vota como se fosse o professor Scarpini que costuma dizer isso. A conselheira estadual é mais ou menos como se fosse uma deputada estadual. Sim. Tá? Então, como é que funciona? Os advogados, agora em novembro, por exemplo, em 2024, nós teremos novas eleições para o próximo triênio. São 3 anos de gestão que podem ser reconduzidos, tá? Tanto municipal, tanto municipal quanto estadual. Então, nós temos uma presidência federal que não é eleito por eleições de votos, não são votados, né? São os presidentes e conselhos que vão indicar conselheiros federais e depois eles serão eleitos. Já no estadual e municipal, não, são eleições efetivas, como se fossem eleições para prefeitos e governadores, tá? E aí os advogados vão até a sessão, agora vai ser voto eletrônico, e a gente elege as chapas. Faz tudo bonitinho. Tudo bonitinho, tem tudo certinho, tem impugnação de chapa, tem tudo isso, como se fossem eleições normais, tem todo esse procedimento. E é muito, muito interessante esse processo, porque você discute, não são chapas políticas, são chapas para a classe, né? Mas a gente vota ali nos mesmos moldes de uma eleição comum. É muito interessante. Nossa, esse movimento é muito interessante. Eu não fazia nem ideia disso. Se vocês, assim, que vocês se formarem e tiverem a carteira da ordem... Oh, meu Deus. Aí, a partir daí, vocês vão votar nos... Brevemente. Exato. É o primeiro momento de vocês, gente. A gente termina a faculdade e o primeiro passo que a gente dá para encerrar esse ciclo é tirar a carteira da ordem. É que a gente começa já fazendo a prova no 9º semestre. Então, a partir do 9º semestre, você já pode fazer. A UNAERP, por exemplo, a gente tem um número gigantesco de alunos que, a partir da 9ª etapa, já estão com a sua carteira da ordem. Não pode tirar. Aprovação. Não pode tirar. Mas aprovados na 9ª etapa. Então, eles passam a 10ª etapa já tendo passado na ordem. Assim que tem o seu documento de colação de grau, você pode ir lá na ordem e fazer o requerimento para sua carteira. Buscar a sua carteira, Nossa, a sua vermelhinha, numa sessão solene de entrega de carteiras de ordem. Já fiz isso com alguns ex-alunos meus. É muito emocionante. É o primeiro momento. Não necessariamente você vai advogar, mas a carteira da ordem é o seu documento de advogado, entendeu? Então, acho de extrema importância que vocês
façam e passem por esse processo, que é um ciclo que vai se fechar para outros abrirem. Eu não vejo a hora. Nossa, eu também. É muito maravilhoso isso, gente. São processos, são degraus que a gente vai cumprindo aí na nossa carreira. Sim, etapas, né? São a serem etapas. concluídas. E, professora, você chegou a advogar? Sim, advoguei um tempo em São Paulo, aqui em Ribeirão, bem pouco, mas advoguei um tempo em São Paulo. Mas aí eu estava fazendo estudos muito diversos, situações muito diversas. Eu estava num momento muito contraditório. Então, eu estava fazendo cursinho, fiz um ano de cursinho para concurso público, então eu estudava o dia todo e à noite, mas eu estava sentindo falta de fazer alguma coisa diferente. Porque não era para ser assim, era para eu só estudar. Mas muito ativa, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Né? E eu fui chamada para advogar num escritório e com muito medo fui. Então eu advogava pela manhã e à tarde e à noite fazia cursinho. Em qual área? Nossa, super chato. Desculpa, gente. Mas era direito imobiliário, assim, não tinha nada a ver comigo. Horroroso pra mim. Desculpa, gente, do direito imobiliário, mas era péssimo pra mim, porque não tinha nada a ver comigo, inclusive. Mas fiquei por 6 meses, porque depois eu virei um zumbi praticamente, né? Porque eu trabalhava de manhã à tarde, estudava à noite. Mas gigantesco. Em São Paulo, a gente não tinha essa de sair 6 horas de casa. Eu saía 5 horas da manhã pra poder chegar em algum lugar. Então, assim, bem complexo e eu não dei conta de tudo isso. Aí, como eu, na sequência, já surge o mestrado para mim, eu agarrei essa oportunidade, deixei o escritório e depois advoguei em algumas pautas com amigos, em alguns casos com amigos, né? Fazia algumas audiências, fazia alguns casos com amigos. Mas é importante falar sobre isso, porque foi fazendo isso que eu descobri que eu gostava também da área da docência e criminal e da docência. Foram esses os caminhos que eu fui trilhando. A gente só sabe o que quer quando a gente testa também e sabe aquilo que você não gosta. Mas advogar é incrível. Eu advoguei, eu super recomendo porque eu acho muito legal. Fiz muita coisa a partir daí, mas fui me encaminhando muito para a área da docência. Mas advoguei sim, advoguei em casos criminais, advoguei num caso criminal enfim, fui fazer umas audiências em São Paulo em casos de roubo de carga, criminalidade organizada. Fui super mirim nisso, achando o máximo advogar por isso. Saí de lá escoltada, porque os criminosos estavam lá, problema. Eu não sabia quem era, mas eles sabiam quem eu era. E eu estava pela empresa que foi assaltada. Enfim, gente, foi uma experiência que não foi muito legal, mas foi legal pra gente contar como história depois. Mas saí viva por aí. Saí viva dessa história. Um grande receio que eu vejo, que eu tenho até na área criminal, é essa aí. Não fiquem com medo da área criminal, porque vocês não sabem o que é advogar para famílias ricas dividindo patrimônio. Parem de achar que perigoso é o penal, que não é, tá? E vocês não necessariamente precisam advogar nessas áreas criminais, tá? Vocês têm tantas outras áreas, ambiental criminal, economia criminal, direito... em outras tantas áreas que foram se abrindo aí para a área criminal, que não necessariamente vocês podem fazer preventivo, não precisam ir ao fórum. É que eu gosto dessa pauta toda de análise, gosto de sistema carcerário, gosto de estudo de todos esses temas. Mas vocês não precisam ir para essas áreas. Existem outras áreas que não vão fazer com que vocês, né, efetivamente precisem de uma escolta. Mas é bem gostoso essa área, né? Dá uma adrenalina, uma coisa gostosa. Não, é demais. Né? Às vezes a adrenalina é desnecessário também. Às vezes é demais, entendeu? É quase um infarto. Mas não pensem vocês que vocês vão para outras áreas, que vocês vão se ver livre da área criminal, tá? Porque quando você está advogando por uma questão empresarial... E no meio da noite, o filho do dono do empresário, dono de uma loja não sei o quê, foi pego com alguma coisa acontecendo, não sei o quê, pra quem que ele vai ligar? Pro seu advogado. E o advogado não tem nada a ver com a área criminal, mas você acaba fazendo, num primeiro momento, algumas questões aí. Então, assim, não se iludam achando que vocês não vão pegar nada criminal, que é mentira, tá? Acaba pegando, sim, a maior parte no começo. Depois você acaba escolhendo a área de maior afinidade. Eu me identifico muito com a área criminal. Então vá para essa área. Nós precisamos de mulheres advogadas, uma advocacia bem construída, tá? A gente precisa, sim, sempre. Homens e mulheres bons advogados com uma carreira bem construída. Sempre bem-vindos. Muito bem-vindos sempre. Leisa, e puxando esse lado aí do direito criminal e tudo mais,
Você vê alguns mitos e verdades sobre o direito criminal? Porque eu já escutei vários mitos, né? Tipo, vai advogar pra bandido. Defender bandido. Esse é o maior desastre, assim, da construção de massa, sabe? Da construção de pensamento de massa. Porque as pessoas pensam assim porque elas sempre estão num lugar de que elas não vão praticar crimes. Porque assim que ela pratica crime, ela acha que tem que ter defesa. Então, assim, desconstruam esses pensamentos, porque a gente não defende bandido, né? A gente defende pessoas e o direito dessas pessoas de serem defendidas perante o juízo. É o devido processo legal para todo mundo. Então, assim, a gente defende bandido, mas às vezes o advogado empresarial vai defender um empresário que não está pagando os impostos. E assim... Que também é crime. Que também é crime. Então, são construções de massa, umas falácias gigantescas. Porque isso cria um estigma muito forte em cima da advocacia criminal, de que está defendendo o bandido. Porque as pessoas se entendem bandido só quando o bandido é o outro, né? Quando o bandido é a gente tem que... não, eu quero toda a defesa do mundo para mim. E quando o outro é fora da família. E quando é o outro, nossa, também. que é um absurdo. Exato. Né? Exato. Quando a gente... E todo mundo é potencialmente criminoso, gente. Todo mundo é potencialmente criminoso, tá? Se não cometeu, vai cometer. A diferença é que alguns estão no sistema carcerário e outros não. Não foram pegos. Mas todo mundo é potencialmente criminoso, menos ou mais, em graus maiores ou menores. Sim. As pessoas podem praticar crimes aí. E aí essa defesa, ela é em cima do teu direito de ser defendido, dentro de um devido processo legal. Não preciso tomar cerveja e ir para um barzinho com o criminoso. Não é nada disso que nós estamos falando. Né? Não preciso ir numa reunião. Muito pelo contrário, né? Às vezes o empresário que numa separação com a mulher quer desviar bens, ele vai numa reunião e ele está praticando ali um desvio, às vezes uma fraude, e ele vai fazer uma reunião com o advogado dele num restaurante. Talvez eu não vá com o meu cliente criminoso, mas isso não significa que aquele não possa vir a ser um criminoso. Então, são conceitos, assim... É claro que a gente tem diferenças visíveis de uma criminalidade na sociedade, né? Então, aqueles criminosos de tráfico, de violências sexuais, de violências físicas, a gente entende como um criminoso porque a gente vê essa violência, né? Os criminosos financeiros, os criminosos dentro de um direito penal econômico, às vezes a gente não vê essa pessoa como sendo criminosa. Sim. Então, são conceitos diversos, mas todos eles estão dentro do direito penal. São todos eles corruptos, né? Também corruptos, uma pauta de direito penal econômico, de direito ambiental, penal, né? São pessoas que não são vistas como criminosas. E essas são as mesmas pessoas que dizem que os bandidos... que a gente defende bandidos, né? E não é bem assim. A gente defende direitos das pessoas. E você pode ou não se envolver também nessa área. Você pode ir para uma área preventiva, né? Dentro de uma empresa, por exemplo, que você não pode praticar de crimes ambientais, de crimes financeiros, de crimes trabalhistas, de questões todas voltadas para a área criminal também, né? É muito engraçado a gente ver isso, né? Porque... os crimes do colarinho branco, né, como a gente vê, ninguém fala que é bandido. Porque o cara sonega imposto, fica quietinho na dele, mas é crime. Então, são visões diversas. Mas é porque a gente foi acostumado, por toda uma mídia também, a olhar para o criminoso nos filmes, aqueles criminosos mais estereotipados, né? Os homicidas, os violentadores, os serial killers. Então, a gente está acostumado a ver essas pessoas como criminosas e a gente se esquece que existe uma criminalidade que não é uma criminalidade de sangue, que é uma criminalidade do colarinho branco, né? Lavagem de dinheiro, evasão de divisas, corrupções, um direito penal econômico, todo vinculado a isso, que também são situações criminosas, mas que não são aquelas situações criminosas que a gente costumeiramente foi adaptado a ver e a construir, né? Nós construímos uma imagem, né? Sim, eu acho que também esse tipo de crime talvez não seja tão palpável, assim, para a base da pirâmide. Para a massa, exatamente. A massa não tem o hábito. Hoje nós vemos mais, né? Pessoas, assim, serem presas ou serem faladas como criminosas, serem tidas como criminosas. Mas a gente não tinha isso no passado. Então, se construiu uma imagem de pessoas criminosas somente para essas pessoas, não para as demais. É como se essas pessoas não fossem criminosas, né? Sim. Mas o são, né? O são. Talvez não sejam aqueles de massa que a gente está acostumado a ver na base
cometidos na rua, né, com sangue. Até por uma questão racial também, né? Óbvio que tem, né? Tem todo Com um certeza. preconceito, tem toda uma questão social aí que precisa ser realmente olhada. Né? Tem toda uma questão social que precisa ser olhada. Nos adaptamos a ver criminosos como sendo um estereótipo muito claro. Né? Muito claro. São algumas pessoas que eram tidas como criminosas. A gente sabe que não é assim. Mas foram tidas. Então, essa imagem é a imagem que foi construída. E que muitas pessoas gostam de não ver. Né? Ou de não falar, ou de não conhecer um outro lado. É mais cômodo. É mais cômodo, né? A ignorância, às vezes, nesse caso, aí, para essas pessoas, seria um bom lugar, né? É um bom lugar. Mas não é assim que acontece, né? Isso é efetivamente falta de conhecimento, é ignorância. Porque os criminosos estão em todos os lugares, em todas as faixas, as camadas sociais, em todas as classes sociais, são de todas as cores, são de todas as faixas etárias, todos os gêneros. Então, não tem... Nós sabemos que não tem uma classe certa, óbvio que não, né? Uma camada certa. Mas nós fomos construir uma imagem de criminosos que a gente está aí tentando romper ou desconstruir com o passar do tempo, com estudo, com pesquisa, com profissionais falando a respeito disso o tempo todo. Sim. E, Leisa, com essa conversa que a gente teve aqui agora, quais são os maiores problemas, assim, desafios da advocacia criminal? Eu acho que são todos os desafios de todas as demais advocacias, tá? O que nós temos hoje. Todo mundo está passando por o mesmo momento. Um descrédito em instituições públicas, um descrédito em nas instituições judiciais. E por isso a gente nunca sabe o que vai acontecer. Às vezes você tem tudo em mãos sobre o seu cliente, que daria para ele não ser condenado, por exemplo, ou para ele não ser, enfim, condenado, é isso. Mas tu caiu em determinado lugar, ou determinado contexto, ou determinada situação, pronto, tudo aquilo que você tem em mãos para provar que ele não fez, às vezes a decisão é contrária, e você tem que ficar impetrando recursos, né, nas demais instâncias para provar aquilo que inicialmente está falado. A gente tem muitas incongruências no sistema, a gente tem muitos desafios, mas os desafios não são só na advocacia criminal, tá? São em todas todas as áreas, estão enfrentando os mesmos problemas. É que nós vamos até uma delegacia, por exemplo, você tem ali situações, às vezes, difíceis de serem transpassadas. Aí você vai para o judiciário, tem outras dificuldades todas. Sempre tem dificuldades, tá? Em todas as áreas. A advocacia criminal, ela não foge disso. Ela tem, aliás, uma situação que eu acho que é mais difícil para ela, é porque os crimes estão sempre na mídia. E a mídia acaba fazendo com que as pessoas sejam julgadas antes mesmo daquele processo acontecer. Então, a gente tem uma problemática de alguns crimes que caem na mídia e aí as pessoas acabam sendo condenadas pela população, pela mídia, por um julgamento que às vezes nem aconteceu judicialmente. Então, a gente tem os casos criminais, eles acabam acontecendo mais nesse sentido. Acho que as problemáticas vão muito nesse sentido hoje, de problemas que caem na mídia e esses pré-julgamentos que acabam acontecendo sem que haja prova, sem que sejam... Aliás, às vezes não há nem processo contra aquela pessoa ainda, nem houve oportunidade dela se defender, mas ela já está pré-julgada. Então, na advocacia criminal, a gente tem muitos desses contextos. Tá, de ameaças, né, de ameaças de testemunhas. A gente tem essas situações todas que acontecem na área criminal, para além das outras que acontecem com todas as demais áreas. Coações, tal. Isso vai acontecer. É claro que com o passar do tempo, gente, na advocacia, na experiência, você acaba sabendo lidar com todas essas situações. Você vai lidar cada vez melhor com todas essas situações. Né? Você passa a nem ver quase essas situações, sabe? Não deixa de existir. Né? Mas você passa a lidar tão melhor com isso que às vezes aquilo que é uma ameaça para um advogado iniciante, para você vê a ameaça, mas você já não se importa mais com ela. Você já passa por cima disso e toca o caso e defende seu cliente como se aquilo não existisse.
Então, as situações, elas acabam, com o passar do tempo mesmo, com técnica, com ciência, com experiência. Tudo isso vai sendo modificado também, a nossa visão sobre essas questões. E, doutora, a senhora já... Você, né? Você, por favor. Você tem alguma técnica, alguma coisa que você faz? É que eu não sou uma pessoa tão emotiva. Sim. Eu sou meio que difícil de demonstrar emoções. Mas tem pessoas que são mais emotivas. Você se considera uma pessoa emotiva? E se você... como você faz para não se envolver emocionalmente em alguns casos? Por exemplo, porque tem algumas coisas que são realmente pesadas, né? Sim. E a gente acaba ficando transtornado. Eu mesmo não sou tão emotivo, mas quando eu vejo alguns casos, assim, horríveis, que eu não quero nem dar exemplo, mas eu vejo alguns casos, assim, que eu fico fico mal pela pessoa, mal de saber aquilo, mal de ver aquilo. Como você vê isso, para não se envolver emocionalmente nos casos? Olha, depende sempre dos casos, tá? E depende da condição que você está, no sentido de qual é a vivência que você já tem sobre aquilo. Toda vez que a situação é nova, gente, ela nos coloca medo e insegurança, né? Isso é natural. E aí, talvez você não consiga lidar porque você não tem uma vivência, uma segurança total naquela situação. E isso emocionalmente vai interferir. Ao meu lado psicóloga. Eu não sou psicóloga, mas olha o lado já de leitura da psicologia, né? Mas existem situações e situações. Na área criminal, é muito comum que a gente se sinta quase que parte daquela vítima, parte daquele caso que aconteceu. Só que você vai aprendendo com o passar do tempo que o que não é seu, você não pega. Uhum. E você está ali para fazer uma defesa técnica. Então, é muito rápido isso. Você vai ver que na advocacia, quando você começar a advogar, muito rapidamente você vai virar essa chave. Enquanto estudante, a gente fica muito emotivo, muito envolvido com as situações. Nossa, como que a Leisa aguenta isso? Como que você... E eu recebo muitos casos, né? Os alunos me mandam, professora, você viu isso? Você viu aquilo? Você viu aquilo outro? Me fala sobre isso na aula. E aquilo no começo, lá no comecinho, até me abalava um pouco. Falei, poxa, como que eu vou falar sobre isso, né? É uma questão que eu sou mulher, foi uma violência sexual grave, uma situação de homicídio grave, né? Enfim. Com o passar do tempo, na verdade, assim, não é com o passar do tempo, é bem rápido você vira essa chave, você começa a ter uma técnica, a desenvolver uma técnica própria. Inclusive, seu cérebro vai fazer isso para autodefesa, porque senão você vai ficar sofrendo por tudo, gente. E não é que eu não ache aquilo, que eu acho aquilo, mais um caso. Não é isso, né? Tem o seu sofrimento, tem sua dor intensa, a escalada das violências cada vez maior, mas você passa a não pegar aquilo como sendo seu. Então, tecnicamente, você passa a desenvolver a sua defesa e emocionalmente você começa a não se envolver mais. Mas existem também as suas etapas na vida, né? Como é que são os seus valores e seus princípios, as suas situações com o passar do tempo. Então, aos 20 anos, eu pensava de uma forma, aos 30 de outra, aos 40 de outra forma. Uhum. Então, assim, tudo me abalava aos 20. É óbvio, é natural. Depois, não vai mais me abalar tanto. E depois vai me abalar menos ainda. As perspectivas vão mudando. Vão mudando, né? Vai amadurecendo. Então, assim, no começo, eu defendia, por exemplo... É uma coisa horrível de se falar isso para muita gente, né? Mas, tecnicamente, é natural. Eu fazia pareceres, eu participava de advocacia com amigas na defesa de estupradores de criança, por exemplo. Isso não me abalava, porque, tecnicamente, eu agia daquela maneira. Uhum. Mas, com o passar do tempo, você passa a não querer mais aquele tipo de violência, porque aquilo te faz mal e você não precisa mais daquilo. Uhum. O problema é que você, e a situação toda é muito legal, porque você passa a não precisar mais daquilo. Eu não quero mais esse tipo de situação para a minha vida. Eu não quero mais carregar essa energia para mim, mesmo tecnicamente. Não quero mais isso para mim. E depois que eu tive minha filha, menos ainda. Porque aí entra um outro lado, né? O lado mãe. E que eu não quis mais, né? Não ter essa situação para mim. Então você passa a não... Estudo, entendo, tecnicamente tenho as minhas análises, mas não quero mais me envolver, por exemplo, nessa advocacia. Sim. Tá? Homicídio, não tem problema. E para muita gente tem problema, porque talvez tenha vivido alguma coisa nesse sentido. Então tem os gatilhos aí, né? Que você pode vivenciar e você não queira vivenciar. E tem gente que leva isso como normal para sempre, tendo ou não filho, tendo ou não passado por isso. São técnicas, gente. Vocês vão ver que vocês vão passando por isso com o passar do tempo, vocês vão desenvolvendo essas técnicas e passam a não mais se envolver emocionalmente com isso. Tá? Até por uma defesa própria do seu cérebro. Uhum. Você não pode se envolver emocionalmente. E nem quer se envolver emocionalmente. Você vai lá, faz uma defesa técnica e é isso. Que legal. E agora,
Você tem alguma coisa, assim, que você gostaria de saber quando você começou a sua carreira? Algum conselho que alguém tenha te dado? O estude mais naquele momento. Isso eu gostaria de ter ouvido mais. Na verdade, eu acho que me disseram e eu não prestei atenção. Porque a gente não presta atenção porque a gente não quer aquilo naquele momento. Então, Não né? faz sentido, né? Não faz sentido, eu não queria aquilo. Então, assim, eu queria passar pela faculdade e que fosse o melhor momento. Nunca fui uma péssima aluna, mas também não estava entre as melhores alunas. Mas eu acho que eu poderia ter estado entre os melhores alunos se eu tivesse me dedicado um pouco mais. E isso é uma recomendação. Por quê? Porque é um período que não vai voltar e você não vai ter esse tempo de estudo novamente. Só que você não tem a consciência e a disciplina para ter esse tempo de estudo nesse momento. Então, são situações, gente. A gente faz aquilo que dá para fazer no momento em que você tem que fazer. Né? Existem outras preocupações aos 20 anos, aos 18, 19, 20 anos, do que as preocupações depois. Mas eu gostaria de ter ter ouvido, na verdade, esse conselho. Receber, certamente eu recebi. Né? E... tantos outros conselhos que me foram dados, mas assim, estude mais e estude para concurso público, que você vai ter uma vida melhor lá na frente. Mas eu acho que tudo é vocação também, viu, gente? Você vai se descobrindo ao longo do tempo. São vários os conselhos que eu recebi, são vários os conselhos que eu poderia ter ouvido, outros eu deveria ter deixado de lado. Tem muitos conselhos que eu recebi que eu nunca deveria nem ter ouvido. Né? Nada. Tipo, mulher, você não vai para a área criminal. Entendeu? Houve um período que eu falei assim, nossa, será? Eu ainda até me coloquei em dúvida, mulher na área criminal, mas eu posso estar onde eu quiser. E a área criminal, ela é mais uma área, somente isso. Sim. Então, não se vitimizar por ser mulher, por estar em determinadas áreas, ou por fazer determinados concursos, ou por seguir determinadas carreiras, né? Quando eu estava na faculdade, se ouvia muito isso, e não havia um contraponto para isso, sabe? Então, os conselhos eram ruins, eram negativos, e muitas de nós, mulheres, na época, né, muitas delas deram ouvidos para isso. Ainda bem que eu só prestei atenção, mas não dei ouvido. Mas prestar atenção foi um conselho que eu prestei atenção. E que eu deveria ter prestado atenção em outros mais positivos, e não nesses que são mais negativos, né? Mas prestei atenção nesses conselhos, mas com o passar do tempo, não mais ouvi, e toquei a minha vida, nunca me vitimizei por conta disso, não. Não foi difícil, foi só mais um obstáculo que eu tive que passar. Foi só isso. Ô, Leisa, você tocou num ponto muito interessante, que as pessoas falam, mulher não deve ir para a área criminal. E a gente sabe que a gente vive num país muito injusto, um país desigual, infelizmente. Precisa melhorar muito. E como mulher, você viu algum desafio no direito por ser mulher? Todos. Vários. Principalmente no momento que eu estava vivendo isso, né? Não havia tanto poder de voz de mulheres ou tantos caminhos que nós podíamos trilhar ou conhecimento. O conhecimento existia, tá, gente? Ele não era tão difundido, é óbvio. Tá? Não era tão difundido como é hoje. Mas enfrenta-se, sim, muitos desafios por conta disso. Mas você sabe de uma coisa? Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que eu enfrentei esses desafios. Mas no momento que eu estava enfrentando esses desafios, eles sempre foram mais um dos obstáculos que eu tinha que enfrentar. Questão de estudar, de ter competência, de passar por isso por ser mulher. Eu nunca me vitimizei por conta disso. Eu nunca disse para mim assim, eu não vou porque talvez eu seja mulher, porque talvez isso aconteça. Eu ia. Eu simplesmente ia. Então, não havia vitimização da minha parte por conta disso, apesar de enxergar esses problemas. Mas não com tanta consciência. A consciência me passou do ser mulher, enfrentar esses desafios, ela passa a fazer parte da minha vida muito tempo depois. E aí eu olho para trás e falo, nossa, então isso por conta disso, isso por conta disso. Então, olha para trás e você vê a sua história. Mas nunca houve um olhar para isso meu, na época, de vitimizar. Falei, não, acho que eu não vou tentar isso não, porque isso não é pra mim, é porque eu sou mulher. Nunca teve isso. Mas foi um enfrentar quase que instintivo mesmo, de desafio, de personalidade, de ir e ponto e acabou.
Aí, quando você faz só o olhar para trás, olha as interpretações históricas que a gente faz da gente mesmo, né? Os nossos olhares para trás. Quão importante é você passar o seu olhar pela sua trajetória e pontuar todos os obstáculos pelos quais você passou para entender qual era o momento histórico que você estava vivendo, qual era o momento pessoal, psicológico que você estava vivendo. Então, é muito interessante. Quando eu faço esse olhar para trás, eu vejo que eu passei por esses obstáculos enquanto mulher. Mas eu nunca me barrei nesses obstáculos por ser mulher. Ou eu não tinha essa consciência. Tá? Eu não tinha, simplesmente passava. Eu ia, caminhava. Hoje eu tenho essa consciência. Naquela época eu não tinha essa consciência. Simplesmente vai, não se vitimize e vai. Acho que foi isso. Na nossa sala, né, inclusive, minha sala, né, minha da Vitória é dominada por mulheres, né, Sim. ainda bem. Acho que nossa sala tem 3 meninos aí, mais 2, 3 por aí. E é muito importante ver as mulheres, claro, que nesse acho que agora tá mais intenso, né, na área do direito, eu acho extremamente importante. Eu vejo esse caminhar, né, não só um caminhar da mulher na sociedade, mas é um movimento da sociedade e que proporciona para todo mundo a possibilidade de você ser o que você quiser. Tá? Isso foi sempre um lugar muito comum para os homens. Não havia essa discussão porque sempre foi um lugar comum para os homens, não era um lugar comum para as mulheres. Então, de uns 100 anos para cá, a gente vem se movimentando nesse sentido. Imaginar que há muito tempo a gente não tinha nem possibilidade de estudar é cruel, né? Pensando enquanto pessoas que fazem parte de uma mesma sociedade e que economicamente a própria sociedade perde com isso. Se você não for pensar no lado social, psicológico, né, de gênero e tal, você pode pensar no lado econômico. Olha o quanto que a sociedade perde não tendo essa possibilidade de mais uma mão de obra no trabalho qualificado, competente, normal, como todo mundo. Então, assim, existem muitos desafios pela frente ainda, né, nesse sentido. Existem muitos desafios para a gente se colocar. Mas, como mulher, eu vejo que, sei lá, talvez a gente não tenha que se preocupar mais com tantas questões, não. A gente precisa simplesmente estar nos lugares e não deveria nem ser uma pauta, né? Não deveria nem ser uma pauta. As mulheres estudam mais hoje, elas se qualificam mais, porque tem oportunidade de fazer, porque tem conhecimento de que pode fazer, mas também pelo fato de que ela não quer mais ser dependente psicológica, economicamente, de outras pessoas, sejam dos pais, sejam de um marido, por exemplo. E elas vão para o mercado de trabalho e elas precisam se qualificar. E talvez, nesse momento, a gente esteja vivendo um momento meio limbo, meio obscuro. Então, assim, a gente consegue desempenhar os mesmos serviços com a mesma faixa de escolaridade. Mas nós estamos tendo que estudar muito mais para provar muito mais. Né? Então, por isso que a gente vê muito mais mulheres nas escolas, nas faculdades, nas pós-graduações, fazendo pesquisa, por conta de uma pressão, inclusive histórico-cultural, né? Então, a gente está vivendo esse momento. E, realmente, nos mercados de trabalho, nós somos a maioria na ordem, por exemplo, na OAB nós somos a maioria, advogadas, nós somos a maioria quantitativamente, nós somos maioria. Mas como a gente pensa em ascensão a cargos, direções, né, supervisões, coordenações, CEOs, a gente ainda está num local de não acesso. Né, de não acesso. Mas a gente vai caminhando para isso. A gente hoje caminha de forma muito mais rápida do que no passado. Então, a gente vai caminhar para todas essas equidades, né, igualdades, né, nessa questão de respeito a todas as pessoas, porque não deveria nem ser pauta isso, né, gente? A gente ainda traz como pauta uma coisa que já deveria ter nem ser discutida mais, as questões de mulheres. Poxa, nós estamos aí, vocês estão vendo, tá todo mundo vendo, né? Por que discutir sobre isso? Mas ainda precisamos. Sim. Ainda precisamos falar muito sobre essas questões. E agora, puxando esse gancho das mulheres, como que a gente faz para poder participar da comissão de mulheres na UAB? Quando você terminar a faculdade e tiver a sua carteira de ordem, você pode ser membro das comissões. Mas agora, aqui em Ribeirão, por exemplo, você pode participar das comissões, não como participar
fazer parte do núcleo, de espectadores, dar opiniões. Você vai poder dar opiniões como uma estudante, né, uma estagiária, uma estudante de direito. Tem todo acesso à ordem. A gente trouxe algumas comissões aqui no início do ano para falar sobre as comissões. A OAB aqui em Ribeirão Preto, por exemplo, eles fazem parte, eles têm um trânsito com a faculdade que é grande, e eu acho que é importantíssimo o trânsito da ordem dentro da faculdade de Direito, não só para vocês saberem que ela existe, mas para vocês saberem todos os direitos que vocês têm enquanto estudantes, inclusive, de Direito. Então, vocês podem fazer parte das comissões. Vai lá, acessem os meios sociais, as comunicações sociais de todas as comissões, ou na própria ordem, na 12ª subseção, para vocês entenderem o que significa e onde vocês podem participar, qual comissão você gostaria de participar. E comecem a participar. Tá? Talvez não da tomada de decisões, claro, das reuniões de pautas mais profundas, mas vocês conseguem participar de uma série de coisas. E é importante que vocês assim o façam, viu? Para vocês já tomarem conhecimento da casa que é de vocês, que será de vocês. Que será. Que logo em breve seremos membros, né? Sim, de fato, membros. De fato, membros da ordem, né? Dessa classe, dessa entidade tão importante para todos nós. Muito bom. Agora, Leis, a gente queria saber para os jovens que eventualmente queiram cursar Direito. Se você tem alguma dica, cursem. motivo. Mas é o seguinte, eu falo cursem porque eu sou suspeita, claro, é óbvio. Mas o que eu dou como dica? Primeiro, gente, se tiver na dúvida, se já sabe o que quer, conheçam algumas faculdades, os campos, vai se interessar pelas profissões que você pode ter a partir de uma faculdade de Direito, porque são diversas, muitas, né? São muitas possibilidades. Muitas. Então, vai conhecer, vai lá no fórum saber como é que funciona o dia a dia de um juiz, de um promotor, de um advogado, de um defensor público, de um procurador, de um professor, né, de direito. Como é que funcionam? Qual que é o dia a dia? Como é que a pessoa se movimenta ali dentro da sua função? Você pode prestar outros concursos públicos, você pode participar, por exemplo, prestar concurso público, concursos para integrar tribunal internacional. Tem tantas opções, que eu recomendo que a pessoa conheça caso ela queira ir para a área do direito. Agora, se tiver na dúvida, eu recomendo que você faça, sei lá, talvez um teste vocacional para entender se você é da exatas, por exemplo, ou se é da área de humanas. Pesquisa mais um pouco, se autoconheça, para não começar e desanimar. Eu sempre conto para os meus alunos, né, que eu consigo fazer uma análise de quem gosta do direito e quem detesta estar ali nas cadeiras, né? E sempre que você pergunta, a pessoa fala, não, eu detesto, professor, eu nem quero. Um ou outro fala isso. Mas por que você não foi para a sua área? Porque eu não sabia, meu pai me colocou, minha mãe é não sei o quê, meu pai é não sei o quê, e me colocou aqui. Sim, até o 2º ano de faculdade, gente, você tem aí a possibilidade, inclusive, de trocar de curso. Agora, você já entrou no 3º, tá quase no 4º ano. Termina agora. Termina e depois você faz o que você gosta, porque vai faltar pouco, né? Depois você faz o que gosta. Mas antes de começar e ter todos esses conflitos existenciais, vai fazer um teste vocacional, procure um profissional para isso, vai conhecer outros campos, outras áreas, vai dentro de um hospital se você acha que quer ser médico, não está em dúvida, vai dentro de um consultório odontológico, vai lá numa engenharia, vai dentro de uma sala aqui, numa rádio, para saber se dentro da comunicação que você gosta de fazer, que você quer fazer, quais são as possibilidades dentro da publicidade, propaganda, dentro da área do jornalismo. Então, assim, em todas as áreas há diversas possibilidades. Eu acho que buscar o conhecimento daquilo que você gosta e da área que você escolhe é imprescindível para a gente não entrar em crises existenciais. Eu acho que é muito compreensível, porque quando a gente tem que tomar essa decisão, assim, se acaba a escola, logo você tem que decidir que curso você vai fazer. E aí você vai carregar, muito provavelmente, esse curso pelo decorrer inteiro da sua vida. Gente, escolher a profissão que você quer fazer pro resto da vida, aos 17, 18 anos, é cruel. Só que é a fase difícil que vocês têm que escolher. Porque se vocês assim não fizerem, quando chegar aos 25, você fala, agora eu quero isso. Aí você vai começar uma universidade. Não é errado, não é ruim e não é nadar contra a corrente. O problema é você dar conta da sua pressão psicológica. É a própria pressão psicológica que você vai ter que dar conta. Não é do resto. O resto você faz.
entendeu? Mas é a sua questão de estar entre pessoas de 17, 18, 19 anos fazendo faculdade, entendeu? Não é ruim, em hipótese alguma, não é erro, não é perder tempo, muito pelo contrário. Você decidiu num momento que é importante. Mas, que talvez você tenha essa pressão psicológica para iniciar aos 25, 30, 40, 50 anos. Gente, eu tive um aluno de 82 anos. Nossa, Nossa. que legal. Em São Paulo. Eu tive um aluno de 82 anos, de 81. Maravilhoso, maravilhoso. Eu adorava dar aula para ele. E ele adorava estar ali, sabe por quê? Que ele dizia? Ele falou, olha, eu vim fazer faculdade de Direito e não entendo nada. Nunca fiz nada relacionado a isso na minha vida. Mas eu queria estar entre jovens porque eu não queria ter problemas mentais. E eles me salvam de tudo. E, gente, é isso, entendeu? Não há tempo certo. Ao seu tempo, à sua escolha. E eu concordo. Aos 17 anos é cruel decidir. Nossa, demais. Tá? Muito Por isso difícil. que eu acho que testes vocacionais, conhecer outros lugares, é importante para você se identificar ou não com aquilo. Se entender E como me- pessoa. Exato. E mesmo assim, tem gente que depois de formado se descobre que odeia. Descobre que odeia. E se descobre que odeia. Vai fazer outra coisa. Mas aí já fez, já passou por isso. Então, gente, tem de todo tipo de situação. Fiquem muito tranquilos quanto a isso, porque não há um momento certo, há o seu momento. Sim, o momento certo Não é o se seu. meçam pela régua do outro. Vá pelo seu momento, como a sua decisão, sabe? Faça a sua decisão, que eu acho que sempre são as melhores escolhas. Ô Leisa, e agora a gente indo mais pro direito novamente, a gente já tava, mas essa questão de não escolha, você tem alguma perspectiva pro direito nesses próximos anos, com a chegada da inteligência artificial, que não tem como a gente não falar de IA hoje em dia. Eu uso a IA todos os dias, não para fazer os Pra trabalhos, fazer tá? meu trabalho, Bruno. Nossa, a gente precisa conversar mais sobre isso, então. Não. O famoso chat O chat GPT. GPT. A utilização da tecnologia, ela é inegável, gente. Eu não acho que seja ruim, não, tá? Eu acho muito pelo contrário. Só que a gente está vivendo um limbo. É mais um momento em que a gente não sabe como usar, não sabe o que fazer, está usando às vezes errado. Isso prejudica, vocês não vão ter essa consciência nesse momento, mas isso talvez prejudique a sua formação, A longo prazo. né? Porque ao invés de estudar, você está usando uma tecnologia para fazer aquilo que você deveria fazer. Você se sabota, né? Acaba se sabotando. Mas assim, de outro lado, se você souber usar bem a tecnologia, ela vai só agregar para você. Nós estamos aqui com uma mega tecnologia dentro da rádio, gente, que só vem a melhorar Sim. o trabalho, o dia a dia. Então, assim, sou absolutamente favorável às mudanças tecnológicas. Não sei lidar com nenhuma delas, mas assim, sou super favorável. Não acho que seja ruim, muito pelo contrário. Agora, a perspectiva da advocacia, muitas áreas ou muitas, sei lá, talvez muitos casos de massa vão ser absorvidos por tecnologia. Já dá pra ir já, adiantando. já existe isso, alguma advocacia de massa que já é feita, boa parte do trabalho é feito por inteligência artificial, né, por softwares. Então, a gente tem toda essa tecnologia já fazendo isso e tem diversos escritórios. Então, aí a questão humana ela é completamente descartável. Mas ainda, sim, existem questões que são pensadas pelo humano. Então, se a gente pensar em questões criminais, por exemplo, ou de criminologia, ou de civil, empresarial, tem uma série de questões aí, de matérias, de temas, que ainda vão precisar muito do humano para a elaboração de teses, para a elaboração de uma série de coisas. Mas mesmo ali, muitos trabalhos vão ser feitos por inteligência artificial. Não vão precisar demandar tantos estagiários, advogados para fazer essas questões, né? Os nossos processos estão todos digitalizados. Os fóruns ficam vazios. Então, quando eu era a estagiária, os fóruns viviam cheios, porque os processos eram físicos. Então, a gente tinha que ir lá buscar. Hoje, você vai no fórum à tarde, que vivia lotado, cheio, os fóruns estão vazios. Hoje é tudo por balcão virtual. Tudo. Os processos são digitalizados. Você não precisa fazer carga. Nossa senhora, a gente nem fala mais esses termos. Esses termos nem são utilizados mais, né? Então, assim, fazia carga de processo. Hoje a gente não tem isso, está tudo digitalizado. Então, esse tipo de trabalho mais manual, mais massa, ele vai ser, já foi absorvido e já está sendo absorvido pela tecnologia, com certeza. Não é ruim, não é ruim.
Mas, por outro lado, aí vai demandar uma mexida, uma nova construção em toda a carreira acadêmica, que é muito dogmática, que é muito fechada, que é muito teórica, né? Isso vai ter que ser modificado. Clássica. Muito clássica, vai ter que ser modificado. Tá, e agora, a gente tá assim, caminhando pro final. Se você pudesse aconselhar e indicar um livro, assim, para as pessoas lerem, qual seria? Para as pessoas em geral? Não, pode ser para Olha só. um líder político também. Não, para a área do direito, para a área política, eu indico livros de história. História, sociologia são importantes para que você entenda o caminhar da sociedade, né? É natural que a gente passe por todos os momentos, a gente verifique todos esses momentos. Então, assim, história, no direito, a gente tem história do direito, não à toa. Porque a gente precisa saber quais são os pontos decisivos para mudanças de Constituição, de códigos penais, de códigos civis, né? A mudança, o Código Civil vem modificar toda uma situação de mulher também. Então, assim, momentos históricos, culturais. Então, é necessário todos. Aí, todos os livros de história, de sociologia, né? Aí eu volto lá no Foucault, eu vou para Bauman, vou para uma série de filósofos, sociólogos, que eu acho que é importante que a gente conheça. O Bauman mais atual, né? Os tempos modernos, tempos líquidos, né? Nossa, modernidade líquida, toda essa situação. Toda a liquidez do Bauman. Toda a liquidez do Bauman, maravilhoso. Agora, literatura eu sempre recomendo, né? Literatura, toda a parte cultural, porque eu como professora, eu entendo que o direito por si só, eu não encontro só fundamento no direito. Eu preciso de fundamento em outras áreas, eu preciso da multidisciplinariedade, principalmente no direito penal. Então, eu sempre busco associar as minhas aulas a cinema, filmes, vocês são meus alunos, vocês sabem, a uma literatura que vai trazer um aspecto social, criminógeno, criminalista, né? O criminólogo para a gente entender, criminólogos para a gente entender também. Busco música, tudo isso para aprofundar. Agora, sim, eu vou falar de um livro que eu li assim que foi lançado e que mudou e me fez voltar a ler com mais assiduidade. Eu tinha perdido um pouco isso por conta da tecnologia, mas voltei a ler com mais assiduidade. Que foi o Torto Arado. Gente, aquele livro, ele é uma imersão tão significativa que eu voltei a ler outros livros e que ele me complementou, me completou, me mudou, porque é uma leitura linda, é uma escrita profunda e maravilhosa do Itamar e que me fez mudar uma série de coisas. Mas tenho lido muitas mulheres, né? Tenho lido movimentos feministas, criminologia feminista, mulheres negras, eu tenho lido muito, mulheres negras. Então, todas essas literaturas, elas são importantes. Eu acho que ficaria muito ruim eu falar só de um livro. Mas, assim, se vocês quiserem o Mito da Beleza para mulher, Djamila, tem Angela Davis, né? A Bell Hooks, maravilhosa. Eu leio todas essas mulheres, né? Eu levo para as aulas todas essas mulheres, porque eu só compreendi mesmo o feminismo quando eu li o feminismo negro, né? Quando eu fiz parte da leitura fez parte o feminismo negro para mim. Então, todas essas mulheres eu tenho lido, eu tenho assistido filmes de mulheres, eu tenho me voltado mais para essas questões, porque elas fazem parte do meu estudo também, das minhas pesquisas. Então, eu leio mais mulheres, eu assisto filme de mulheres, protagonizado por mulheres, mulheres escritoras, mulheres cantoras, bandas de mulheres, porque eu tenho me voltado um pouco para esse aspecto, não tirando a importância do outro lado, tá? Não, mas é que já era um lugar que eu conhecia, e eu passei a me interessar por um outro lado e me identificar com esse outro lado também. Então, assim, vocês têm minhas listas de filmes, meus alunos. Nossa, eu passo sempre para os meus alunos, pessoal, uma lista de filmes, sites de pesquisas e literatura complementar. Então, eles têm sempre um acesso aí aos meus
por volta de 200 200 filmes. filmes e mais... Mas todos voltados, é pouca coisa. Eu já falei pra vocês que eu tinha uma lista de 800. Mas todos misturados. Aí eu perdi no meu computador antigo. O Gustavo, foi horrível. Mas aí eu fiz uma lista de filmes só voltados pra área criminal, sociologia criminal, psicologia criminal e tal. E aí eu sempre envio essas listas de filmes. Aposto que o filme Abutre está nesse... Todos eles está lá, tá vendo, gente? Já passa pra ele. Já ali. vou passar a lista pra você, então, também, O viu, Abutre- Gustavo? O Abutre é maravilhoso aquele filme. Então, né? A gente discute, porque todas as aulas eu me remeto a algum filme para eles, né? Eu costumo dizer, eles falam, mas professora, são filmes antigos, os mais novos não tem. Aí eles brigam comigo, mas na verdade é porque agora, se eu tenho tempo, eu durmo. Eu não consigo assistir filmes mais modernos, gente. Minha vida tá muito corrida, mas amo. E eu acho que também todas essas indicações, para além do livro, Bruno, Vitória, acho que a gente tem que indicar todo tipo de arte, cultura, para misturar com o direito, sabe? Tem um livro do Salo Carvalho que chama Criminologia, cultura e criminologia do rock. Então ele vai passar por toda a parte de música para chegar na criminologia, uma leitura a partir das músicas. Enfim, Nós traz toda uma raiz, tudo isso. Shakespeare também dá para você fazer Dá para muito analisar uma análise. tudo. Todos os livros de Shakespeare têm uma história dramática, né? O próprio Romeu e Julieta faltava celular. Na época, não faltou celular. Se tivesse Sim, celular, ninguém tinha comunicação. morrido, ninguém tinha tomado nenhum veneno, entendeu? Faltava uma comunicação ali. Mas, assim, dá pra gente pensar em todo tipo de situação ali, em todos os livros, literatura, tudo isso. Você falou que não tem filme recente, tem. A senhora passou ontem pra gente o do Coringa, né? Gente... exatamente. Da psicopatia e tudo mais. Exatamente, tem que tomar essas análises aí. E eu queria que você falasse um pouquinho do seu programa É Justo, porque eu assisti um pouquinho de um episódio lá, e eu gostei muito dessa dinâmica é bem um programa de TV mesmo, né? É um programa que o programa É Justo, ele dá, em parceria com a TV UNAERP, é um programa que é todo apresentado, criado pelo curso de Direito. Ele foi idealizado pelo professor Sebastião, e isso há mais de 20 anos, o programa estava no ar, tudo. Depois a pandemia ficou parado e a gente retomou agora esse ano e eu estou apresentando alguns dos programas. Então a gente já fez, acho que 4 ou 5 programas que já estão indo ao ar, todos eles, e a gente vai gravando a cada 15 dias programas de 15 minutos comunicando direitos à sociedade. Então, assim, numa pauta leve, numa linguagem tranquila, para que as pessoas possam acessar esse universo de alguns dos direitos. Então, é um programa muito, muito interessante, muito bom. Tá no canal da TV UNAERP no YouTube, então pode acessar, tem uma abinha lá na TV UNAERP do programa É Justo. Eu não sou a apresentadora que vai ficar sempre. A ideia é que a gente tenha uma rotatividade ali. Porque é importante que as outras pessoas também passem por isso. Mas, no momento, eu estou apresentando os programas porque a gente está com uma pauta extensa e eu já peguei o ritmo da coisa. Então, a gente consegue gravar em menos tempo hoje porque já tem um ritmo de gravação e de experiência aí. Mas, assim, a ideia é passar por todas as pessoas. E é um projeto de extensão. Se nós transformamos em um projeto de extensão da universidade. O curso de Direito tem diversos projetos de extensão maravilhosos, né? Clube de leitura em presídios, justiça restaurativa em escola. O programa, inclusive, que agora é Comunicando Direitos, o programa É Justo, faz parte do Guarda-Chuva Comunicando Direitos. Então, nós temos podcasts com a professora Andréia Bugalho, né? A gente participou no passado. Ótimos. E a gente tem o programa também É Justo, que está dentro desse Guarda-Chuva Comunicando Direitos. E os alunos também farão parte deste programa. Sim. É que a gente quis colocar no ar o programa o quanto antes, e é por isso que foi feito por mim, por outros professores e pela professora Flávia Martelli, né? Maravilhosa lá da TV, e toda a equipe dela. Mas, a partir de agora, os programas também serão gerenciados, administrados por alunos. Né? Então, os alunos farão as pautas, convidarão os convidados, né? E eu farei essa apresentação no primeiro momento também destes novos convidados feitos pelos alunos, aí as pautas, as perguntas, todo o programa. E eles também participarão lá dentro. Vão assistir, vão
participar de toda essa realização do programa, que é muito legal, é muito interessante. Muito. Demais, né? Extremamente Muito, necessário. muito É legal. uma vivência que a UNAERP proporciona que dificilmente a gente encontraria em outras Exato, né? instituições. Exato. Então, a gente tem muita coisa acontecendo na UNAERP, né? Nesses 100 anos. Esse ano a gente faz 100 anos, Faz 100 né, gente? anos, exatamente. Não é pouca coisa, Não. é uma universidade incrível, tradicional. Eu sou suspeita porque eu sou filha da casa, agora eu estou fazendo meu doutorado na casa. Então, eu sou muito suspeita, mas é uma casa que tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, a gente tem bastante trabalho, bastante coisa legal acontecendo. Aí, bastante projetos de extensão dentro do direito, tal. Vocês são alunos, vocês sabem. E, então, tem bastante coisa acontecendo. Eu ainda não tive a oportunidade de participar da leitura do livro dos Presídios, mas a Vitória teve, né, Vitória? Nossa, Fala aí eu da sua adoro. experiência, porque eu quero muito ir, mas assim, como eu faço estágio agora, e fica um pouco mais difícil. Esse ano também, pra mim, tá mais complicado por conta do estágio, né, na verdade. Mas, assim, eu sou suspeita em falar, porque eu adoro, né? É uma experiência, assim, que dificilmente eu também teria em outras oportunidades, porque em que momento da minha vida eu iria ter o acesso direto a um presídio ali e com os encarcerados. Encarcerados, né? Pode falar, sim. Os encarcerados. Poder levar esse projeto de uma leitura, porque você chegando lá, a gente tem esse estereótipo de que ali o criminoso cometeu um crime porque não teve, talvez, um acesso maior a oportunidades, na verdade. Só que ali você encontra pessoas, por exemplo, que falam francês, falam Sim. inglês, Sim. né? Então, às vezes foi uma energia direcionada de forma errada. Tem muitas coisas que acontecem. Muitas pessoas costumam dizer que o crime é um problema social. Não é só social, né? Algumas pessoas também gostam de praticar a criminalidade, Sim, gostam de sim. participar. E, assim, não é só um problema social. Não é só a sociedade que tem culpa Sim. disso, tá? Então, longe de pensar assim. Mas eles estão encarcerados. Então, assim, vão sair. Como é que nós queremos que eles saiam? Então, existem vários projetos para isso. E a lei permite que eles trabalhem ou estudem para conseguir remir parte da pena. Então, eles não estão ganhando dias, eles estão trabalhando ou estudando para conseguir abater parte desses dias de estudo-trabalho. Então, assim, é um projeto muito sério, é um projeto que existe há muito tempo, nem era projeto de extensão quando a gente fazia isso, há muitos anos atrás, a gente já fazia isso, a UNAERP sempre teve este projeto. E a gente transformou em projeto de extensão, porque efetivamente é um projeto de extensão. Então, é um projeto grande, nós temos convênio com 5 penitenciárias, a gente atende muitos dessas pessoas que estão encarceradas e que podem fazer parte do projeto por uma série de requisitos que eles cumprem dentro do sistema carcerário, eles são selecionados. Então, a gente encontra ali entre 15 e 20 encarcerados que vão fazer parte do nosso projeto. Então, a gente leva, junto com a FUNAP, né, que é a Fundação de Amparo ao Preso, a gente leva, todas são tudo parcerias que a gente faz, né? Então, temos parcerias de todos os lados, porque é um projeto muito sério, é um projeto que vai fazer com que eles, na justiça, recebam um abatimento da sua pena, né? Que a gente chama de remissão. Então, assim, tem que passar pela gente, tem que passar pelo juízo de execução. Então, é um trabalho que é muito sério, que é muito potente e que a gente não brinca em serviço. A gente efetivamente faz um trabalho muito sério ali. Para eles é muito importante porque eles tomam conta, tem um dia diferente e tomam conta de uma literatura que talvez eles não fossem ler. Eles fazem a interpretação deles sobre essas obras e a gente também, é muito enriquecedor para a gente, porque eu conheço a realidade de um sistema carcerário, porque muitas vezes, mas os alunos não. Não. Então, vocês vão para lá e vocês fazem um julgamento, um pré-julgamento, e vocês subjugam essas pessoas, como se elas não tivessem capacidade e competência nenhuma. Aí chega lá, a gente pega uma resenha de um cara que escreveu inteirinho em francês e em inglês. Sim, exatamente. Ele quer mostrar para você, olha, não me olhe com o seu olhar de superior, não, porque talvez eu saiba em alguma coisa mais do que você. Porque a gente vai com esse olhar de superior, de gente que está de fora, né, quase que vendo ali pessoas numa situação, e que, na verdade, essas pessoas podem ter estudado, têm faculdade, têm vivência em outros países, não são pessoas... Não. Entendeu? Tem todo tipo de situação. Porque também, assim, a pessoa tá no sistema, às vezes, por uma casualidade.
a gente teve contato com uma encarcerada que ela, enfim, ela atropelou um menino na rua, ele acabou falecendo e ela tá encarcerada. Existem situações e situações. Tem gente que praticou muito crime e também não tá no sistema ainda. Sim, porque não Entendeu? foi pego. Exatamente. Então, assim, essas questões, elas vão acontecer. Então, quando a gente vai para o sistema carcerário com esse projeto de extensão, capitaneado, né, pela faculdade, pela Fundação de Amparo ao Preso, pelos sistemas carcerários que nós temos, gente, é muito regulamento, é muita reunião que foi feita antes para que a gente pudesse ter esse convênio. Então, o projeto é muito sério, tem dado resultados muito, muito importantes para a gente, para eles também. E a gente gosta dessa mudança para vocês de perspectiva. Sim. Né? Uma mudança de perspectiva, de olhar para aqueles que estão lá dentro e do olhar deles para aqueles que estão aqui fora. Né? Então, é um projeto que modifica a gente e que eu acho importante passar por lá pelo menos um tempo para identificarem aí outras análises, sabe? E verificar ali, por exemplo, você vai em presídios que tem salas de aula, porque existem convênios com a prefeitura para que eles estudem, Serra Azul, por exemplo, para que eles estudem. Aí alguns presídios têm um sistema de horta, porque eles trabalham na horta, e eles comem os produtos porque eles fazem a própria alimentação. Então tem todo tipo de regulamentos internos que às vezes o aluno não faz a menor ideia que existe. Nossa, inclusive em Serra Azul, em Jardinópolis, se não me engano, eles têm uma hortinha. Em Serra Azul, eu fiquei assim... É maravilhoso, abismada. né? Porque eles recebem a gente, assim, muito bem. Os próprios encarcerados, eles cozinham, fazem hambúrguer. Eu não falo isso pra minha mãe, tá? Minha mãe e meu pai, eu não falo quando eu vou. Eu só falo depois que eu fui. Porque ela fica achando que eu vou lá dentro da cela, sabe? Ela fica achando que o negócio vai ser muito... Que eu vou lá fazer intermédio, negociar a soltura de alguém. Então, assim, não falo isso com os meus pais, claro que não. Depois que eu falo, que eu fui, eu falo com eles. Aí eles acham uma coisa esquisita. A filha... E gostar desse tipo de situação, mas assim, são situações e situações, gente. Mas é interessante esse comportamento todo. O nosso comportamento, o comportamento deles, isso eu gosto, isso me... São as meninas dos meus olhos, né? Esses dois, 3 projetos que a gente tem, assim, são bem encantadores no meu modo de olhar. A questão do etiquetamento, né? E vocês trazem toda a criminologia pra dentro, tá vendo? Que maravilhoso. Os etiquetamentos todos, né? A gente tem uma forma de olhar estereotipada. Eles também. E eles também têm. Eles se acreditam como pessoas, assim, à parte da sociedade. Sim. E eu vejo, assim, é muito engraçado, porque eles se colocam numa posição de inferioridade com a gente. Mas a gente também coloca eles nessa posição. Sim. Quando a gente chega lá, tomado banho, arrumado, a gente já colocou. Com a roupinha que a gente escolheu. Exato. Né? Então, a gente também já colocou eles numa posição. E, gente, não é romantizando, não, a situação, tá? A gente sabe que a gente tá lidando com presos que, por vezes, cometeram crimes graves, sem romantizar essa situação. A gente tá falando só de uma experiência de vivência de alunos dentro de um sistema carcerário e a importância da gente analisar esses comportamentos, tá? Levar um benefício que a gente aprende dentro da faculdade, estendendo para fora da comunidade. Então, e sem romantizar. O sistema carcerário é lindo. Não é. Eu não quero estar lá, eu não quero ir lá, entendeu? Não é isso. Não é romantizando isso, não. Tá? Bem para que as pessoas compreendam, porque, né, bom pontuar, de repente, né? pontuar é importante, porque as pessoas que não conhecem têm uma compreensão errada aí. Não é isso. Não é uma apologia. Não, nada disso. Nem sistema carcerário é legal. Não, escola é legal, gente. Escola é legal, trabalho é legal, viver em sociedade é legal. Mas sistema carcerário, não. Tá? Sim. E agora, o que te motiva a evoluir na sua carreira, assim? Como advogada, como professora, a sua vida também pessoal? 2 momentos, pode ser? Claro. No começo, o que me motiva é... Não sei. Eu miro e vou. Eu tenho um desafio, eu pego e vou. Tem uma situação, eu pego e vou. E eu sou... Acho que eu me automotivo pelo meu próprio medo. Né? Meu medo me motiva, ele não me paralisa. Pelo menos em boa parte das situações. E agora, depois que eu tive a minha filha, por exemplo, o que me motiva é ela. Porque eu gostaria que ela tivesse muito orgulho de uma trajetória e se inspirasse nessas trajetórias de força, de persistência, ainda que tenha medo, vai, ainda que você tenha receio, vai.
não se paralise pelos comentários, ou pelas pessoas, ou pelos pré-julgamentos. Então, simplesmente faça isso. Então, eu me inspiro nela no sentido de que eu quero cada vez mais fazer coisas para que eu me sinta orgulhosa da minha trajetória e para que ela sinta orgulho da mãe que ela tem. Então, é muito legal. E se sinta inspirada. Porque eu acho tão legal, assim, eu vejo os meus pais, eu me sinto tão inspirada pela força que eles tiveram de vida, tudo isso. E eu gosto de repetir isso. E eu gostaria que minha filha falasse isso, entendeu? Então, eu me auto-inspiro, me inspiro por vocês, alunos. Vocês me inspiram. É muito legal dar aula. É muito legal. Eu gosto. Essa é a minha visão, tá? Eu gosto muito, me sinto muito estimulada em sala de aula, em cada vez mais buscar conhecimento, buscar fazer minhas pesquisas, minhas coisas todas, porque eu sei que também sou comunicadora. E isso inspira pessoas. E eu quero que vocês tenham um olhar bom sobre isso, né? Um lado mais positivo da comunicação, desses olhares todos para uma pessoa que comunica, né? Que educa, né? De uma certa maneira, acaba educando, né? Sim. Então, eu me sinto inspirada por essas situações todas, né? Família, são os alunos, são todas as questões que nós temos na vida aí que acabam me inspirando. Antes e depois com a minha filha, mas ela é um ponto-chave aí, um ponto bem importante. Professora Leisa, a gente já tá encaminhando pro final, tá? A gente já falou isso, mas já. É porque Passou rápido. a gente tem uma pergunta aqui que eu vou ler pra senhora que fizeram, tá? É a Gislaine. Ai, meu Deus. Calma. Ela falou assim, o que você acha que deve melhorar na aplicação do Código Penal no Brasil? A aplicação. A aplicação, é respondida. A própria De fato, aplicação. De fato, a aplicação. Porque assim, a gente tem as legislações, né, principalmente na legislação penal, mas a gente tem as possibilidades várias de interpretações. Né? Então, assim, lei nós temos, não barra crime. O crime está sempre aí. Então, não é fazendo mais lei. Né? É talvez aplicando melhor a lei. A gente aplica a lei penal, eu costumo dizer, em vários doutrinadores, vários juristas também falam isso, a gente aplica, mas aplica muito mal. Né? A gente não aplica bem, a gente não aplica para todas as pessoas. Como o direito penal, principalmente, a gente tem uma tendência a aplicar para determinados núcleos de pessoas. O direito penal com muita força e com muita mão leve, ou nenhuma mão leve, ou nenhuma mão, para algumas outras pessoas. Então, assim, só a aplicação do direito já é o devido processo legal para todas as pessoas, da mesma maneira, prendendo ou absolvendo, mas sendo sempre aplicado de igual modo para todas as pessoas, já estaria de bom tamanho. Já estaria de bom tamanho. Sim. Eu quero agradecer novamente a professora Leisa, a doutora Leisa, por vir aqui, por estar falando com a gente, ter aceitado o nosso convite de prontidão. Foi um prazer. Agradecer meu amigo aqui, Gustavo, que está aqui atrás, nos bastidores aqui. Ajudando muito a gente. Agradecer a Rádio Naerp, agradecer minha companheira de bancada, a Vitória. E é isso, agora eu abro para a senhora fazer as considerações finais. Ai, Bruno, eu gostaria muito de agradecer a participação no podcast, no Z-Talk, falar com vocês, falar com os jovens, falar aqui na rádio Unaerp, com a Vitória, com você, Bruno, aqui junto com o Gustavo. Obrigada, viu, Gustavo, por toda a assessoria aqui na rádio. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Me chamem sempre que vocês quiserem falar algumas pautas aí, o que vocês tiverem de ideias aí. Se vocês quiserem, a gente faz tudo aí, porque eu gosto. Eu gosto muito de participar. Eu gosto de falar, vocês perceberam, né, gente? Eu falo a muito. Gente adora. Eu falo muito. Mas, assim, muito obrigada. Eu só tenho a agradecer ao podcast, desejar muito sucesso ao podcast, Z-Talk, galera. Ouçam, vejam no YouTube. É no YouTube Isso. que agora vai ser transmitido? Tá. Isso. Para todos vocês que estão assistindo, acompanhem também o Z-Talk. Está começando o Z-Talk, mas, assim... Promete muito, vai caminhando muito pro sucesso, viu? Muito obrigado por terem me convidado para fazer parte. As portas sempre estarão abertas. Eba. Com toda certeza. A gente pode pensar em episódios, programas temáticos, quadros, vamos debater essas ideias. A galera ideias também, aí. se tiver alguma sugestão, Claro. também... Pode enviar sugestões pra gente aí de nomes pra fazer parte, né? Olha aí eu fazendo propaganda pra vocês. Tudo, claro, a gente adora. Pra fazer parte, temáticas, né? O que vocês gostariam de discutir aqui, de debater aqui. A gente tem um quadro aberto muito legal
num podcast muito legal que está iniciando aí, gente. Está caminhando bem, muito bem. Muito obrigada, viu, Vitória, Bruno? Muito obrigada à Rádio UNAERP, novamente. Muito obrigado a todos que estão nos assistindo. Desejo todos que tenham um ótimo dia e muito obrigado novamente. Até mais. Valeu. Você acompanhou mais uma transmissão da Rádio UNAERP. Audiovisual, Andrei Violante. Assistência, Leonardo Rabelo e Gustavo Arsêncio. Coordenação, Gil Santiago.